seguida, já passo a palavra ao Dr. Rodrigo Godoy Fonseca, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Lembrando que temos um tempo aí específico. Se o senhor pudesse ser bem objetivo, nós agradecemos, tá? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Otávio Leite. Um pouquinho mais, Gelson. Agora vai? Agora está? Vamos lá, porque tem muitos deputados na casa, hein? Vamos lá. Alô? Sim? Está vermelho. Pode ir. Vamos lá, já foi. Bom, boa tarde a todos. Obrigado ao deputado Otávio Leite e à comissão pelas oportunidades de expor um ponto de vista e tentar contribuir para o debate. Na verdade, queria desfazer um mal entendido que pode ocorrer. Eu estou aqui credenciado na minha apresentação como membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, o que sou, efetivamente, mas não represento a Associação Brasileira de Psiquiatria enquanto entidade. Eu sou um membro titular, porque eu sou titular enquanto especialista de psiquiatria, mas não represento a entidade, então gostaria que não houvesse nenhum tipo de mal-entendido desse respeito. Na verdade, me parece que o motivo que me traz aqui, do convite, sem querer interpretar o deputado Otávio Leite ou alguém que possa tê-lo formulado, eu acho que o motivo de eu estar aqui na verdade, a publicação de um artigo no jornal O Globo, no dia 26 de fevereiro último, um artigo, na verdade, onde eu, movido por um questionamento clínico, no sentido do que eu encontro no contato com meus pacientes, e também por uma inquietação diante do rumo que o debate estava tomando, eu resolvi, então, ousar esse artigo, posso até dizer, em tom de brincadeira, cometer esse artigo, porque, na verdade, é um artigo onde eu ouso defender o lugar do hospital psiquiátrico no tratamento das doenças mentais e dos dependentes de droga. Então, eu pediria a vocês a paciência para que eu retomasse um pouco esse artigo. Não fiquem assustados, porque realmente é um artigo relativamente curto. E, a partir daí, eu queria colocar alguns pontos que me parecem importantes. Então, o título do artigo é "Crack incluir para tratar". Além de todo o dano causado aos doentes e suas famílias, uma epidemia tem o sinistro poder de provocar uma verdadeira comoção, testando as fragilidades do nosso tecido social e das estruturas responsáveis pela elaboração de uma resposta. Embora possa trazer graves transtornos à esfera da ordem pública, uma epidemia é eminentemente um problema de saúde pública, ou seja, uma questão clínica, médica, sobretudo no que diz respeito a seu tratamento. No caso da atual epidemia de dependência em crack, todos estamos impressionados pela gravidade da degradação da saúde mental das pessoas afetadas, ainda que, na maioria das vezes, só as vejamos através das reportagens que testemunham sua errância pelas cracolândias. Não devemos, contudo, deixar que tais imagens representem para nós a totalidade do problema. Ele é, infelizmente, muito maior. Os frequentadores das cracolândias são apenas, entre aspas, a expressão terminal da doença. Doença esta marcada pela potência avassaladora da droga, que transforma as tentativas de interrupção do consumo em crise de abstinência absolutamente insuportáveis, sem ajuda especializada. Assistimos, paralelamente, a um longo debate sobre a oportunidade do recurso à internação dessas pessoas, mesmo que não haja seu consentimento. Podemos dizer que a internação psiquiátrica, voluntária ou não, é muitas vezes necessária, urgente mesmo, mas nunca suficiente. Não podemos reduzir o tratamento desta situação e, de modo mais amplo, de várias outras doenças psiquiátricas, simplesmente a uma hospitalização, ainda que esta esteja perfeitamente indicada. Aqueles que têm a experiência da dependência química conhecem os riscos enormes das recaídas. Eles só podem ser minorados através de uma proposta clara de tratamento
e da continuidade dos cuidados, que precisa incluir o recurso eventual à hospitalização. Durante o século XX, o modelo psiquiátrico que prevaleceu no atendimento proposto pelo Estado, Estado com E maiúsculo, foi o da exclusão asilar. Ou seja, um modelo onde muitas vezes era difícil sair do hospital. Contestado por amplo movimento que resultou na lei que hoje vigora, que é a Lei 10.216, de 2001, ele foi substituído pelo modelo antimanicomial, em cuja perspectiva a internação passou a figurar como, entre aspas, último recurso, uma vez esgotadas todas as outras possibilidades de tratamento. Estas outras possibilidades de tratamento permanecem, apesar dos enormes esforços e da qualidade técnica dos que nelas trabalham, amplamente insuficientes, resultando em saturação e inevitável perda de qualidade no tratamento de crises e na capacidade de acolhimento de novos casos. O resultado prático para a população é o agravamento de certas situações de adoecimento até o paroxismo da crise individual ou, no caso de nossa epidemia, da crise social. O desafio, em suma, é o de não substituir uma exclusão por outra, onde o difícil, muitas vezes, é encontrar a porta de entrada para o tratamento. Então, queria apenas, dito isso, colocar alguns pontos que me parecem importantes e na verdade, o professor Laranjeira já me adiantou bastante a tarefa, na medida em que ele deixa muito claro, sem ambiguidade, através da pesquisa dirigida por ele, que há sim uma epidemia, porque nós temos contestação de setores da sociedade, inclusive sobre esse ponto. Então, me parece que essa pesquisa vem mostrar que essa epidemia está aí. E, na verdade, o professor Laranjeira também adiantou, falou aqui para nós, das diretrizes ou das regras, dos princípios de tratamento do NIDA, que é o grande órgão de combate às drogas nos Estados Unidos. São princípios bastante interessantes, que são muito objetivos e relativamente simples de apreensão, né? E eu queria destacar dois deles. O primeiro é o seguinte: não existe tratamento único que resolva a situação de todos os dependentes. Ou seja, cada tratamento, cada dependente vai precisar de um percurso por vários tipos de estrutura e de forma de tratamento. E o segundo princípio, que eu acho que aí sim é o que mais me interessa nessa nossa discussão de hoje, é o seguinte: o acesso ao tratamento tem que ser fácil e estar disponível. E aí é que me parece estar o ponto crucial e mais difícil da nossa realidade. Nós temos hoje no Brasil uma situação onde há uma enorme dificuldade de se incluir um paciente no tratamento, né? Houve todo o movimento de reforma psiquiátrica, houve uma queda acentuada e rápida do número de leitos hospitalares em psiquiatria. Esses leitos, é bem verdade, eram, em grande parte deles, na maior parte deles, leitos de baixa qualidade, para dizer o mínimo, né? Eram leitos que muitas vezes eram leitos inaceitáveis, humanamente inaceitáveis, né? Mas essa queda no número de leitos não foi acompanhada pela criação, com a mesma celeridade, com a mesma intensidade, de estruturas capazes de absorver a demanda psiquiátrica de um modo geral e a demanda de tratamento dos dependentes químicos em particular, né? A estrutura de tratamento proposta pelo movimento da reforma psiquiátrica, a estrutura central de atendimento é o
CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que em si é uma excelente estrutura, uma estrutura que permite um cuidado, uma atenção intensiva e uma permanência, uma inscrição do paciente. Isso, obviamente, nós estamos falando de um modelo em sua forma ideal, mas, na prática, né, o que nós vemos é que essa rede, ela é, como eu coloquei aqui no artigo, amplamente insuficiente. Eu trabalho no Rio de Janeiro, exerço a psiquiatria há relativamente bastante tempo no Rio de Janeiro e posso falar dessa realidade, né? Os pacientes que precisam de um atendimento álcool e drogas no Rio de Janeiro contam, para uma cidade do Rio de Janeiro que tem 6,5 milhões de habitantes, contam com 5 CAPs AD. 5 CAPs AD significam 5 equipes que têm que dar conta de toda a demanda dessa população. Ao dizer isso, obviamente, eu não estou desmerecendo o trabalho que é feito pelas equipes que estão lá no terreno. O trabalho é excelente. O trabalho chega a ser heróico, porque mal o CAPS abre e a fila de pacientes inscritos ou matriculados é de várias centenas de pacientes. Vocês podem imaginar que rapidamente, se nós temos 5 CAPs para 6,5 milhões, dá um CAPS para cada 1,3 milhão de habitantes. Né? Com uma equipe que, assim, na sua formulação teórica, pelos dados do Ministério, é composta de aproximadamente 10 profissionais entre nível superior e nível médio. O CAPS-AD, na sua formulação teórica, ele é composto de um psiquiatra, um clínico geral, 4 profissionais de nível superior, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeira, e 6 profissionais de nível médio, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, etc. Essa equipe de 10, 12 pessoas tem, no dia seguinte de sua abertura do CAPS, 1.300.000 pessoas para tratar. Quer dizer, lógico que não é 1.300.000 pessoas que vão bater no CAPS, mas são todos os doentes dependentes de álcool e drogas dessa população de 1.300.000 pessoas. Então, não é possível. Né? E, na verdade, o que me parece importante salientar aqui é que esse debate precisa contribuir, na verdade, para que haja um investimento significativo na saúde mental, o que nunca foi o caso no nosso país. Se a saúde pública no nosso país é sempre a penúltima ou a última das prioridades, basta ver nos orçamentos de municípios, estados, etc., a saúde mental, então, é o patinho feio da saúde. É o primo pobre da saúde. Então, quando se chega na saúde mental, nós temos esse tipo de situação. Feito essa remarca, essa observação, queria colocar só mais uma coisa. Também existe um clima, isso é muito comum nas discussões, meio que de exclusão, de raciocínio meio que binário, ou se é a favor da internação compulsória ou não, ou se é a favor da comunidade terapêutica ou não. Sobre a internação compulsória, eu queria deixar bem claro o seguinte: a internação compulsória é o último, ou involuntária, melhor dizendo, né, que involuntária pode englobar a compulsória, no sentido que não não conta com consentimento do paciente. Estou falando aqui de um paciente tanto dependente químico quanto paciente psiquiátrico. A internação involuntária é o último recurso. Quanto menos nós dermos acesso às pessoas, ao tratamento dessas pessoas, mais haverá necessidade de internação involuntária. É simples. Se a pessoa não se trata quando começa o problema, se a doença evolui até um estágio onde ela está na sarjeta da Cracolândia, é evidente que o número de internações contra a vontade vai aumentar. Então, esse tipo de raciocínio me parece claro. E também
Um exemplo simples que eu posso dar para vocês é o seguinte: quando começou a haver todo esse questionamento a respeito do que fazer, né, em São Paulo, principalmente, a gente viu nos jornais, a Cracolândia vai recolher, vai internar compulsoriamente, etc. O governo de São Paulo abriu um centro, no início desse ano, um centro de referência, abriu um centro não, aperfeiçoou o atendimento de um centro que já existia, um centro de referência em álcool, tabaco e outras drogas. E fez um plantão de atendimento, contando com a ajuda do judiciário. Pois muito bem, no primeiro mês de atendimento, o que se esperava, diante de toda essa movimentação, essa polêmica, é que houvesse internações compulsórias em massa. Na verdade, o que se observou foi o contrário. Houve um certo número de internações, que eu não me recordo aqui qual foi exatamente, mas 90% das internações realizadas no CRATOD, no primeiro mês... 99. No primeiro mês de funcionamento, foram internações voluntárias. Ou seja, há uma demanda reprimida por parte desses pacientes dependentes imensa, que a gente nem consegue avaliar. Esse fenômeno é muito maior, talvez, do que a gente ainda consegue visualizar. Então, o exemplo do CRATOD é evidente. 99%, o doutor Laranjeira me diz, voluntária. O resto foi involuntário, mas não compulsório. Um telefone colocado à disposição das famílias tocava centenas de vezes por dia. Sabe qual é a diferença entre essa situação e a situação anterior? É que antes não tinha ninguém na ponta da linha. A família procura e não sabe a quem recorrer, não tem resposta do Estado. Então, uma proposta que tenha alguém na ponta da linha para responder e para orientar, já é uma revolução na nossa realidade. Então, essa dicotomia e essa falsa exclusão faz parte, sim, infelizmente. A internação involuntária faz parte da atividade médica e psiquiátrica. Não há atividade médica e psiquiátrica sem esse tipo de decisão. É decisão que implica, se a gente não toma essa decisão, implica numa coisa chamada omissão de socorro. É o nome disso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. O segundo ponto, até já me perdi um pouco, é a questão, sim, eu vejo aqui claramente, né, comunidade terapêutica de um lado e de outro lado as pessoas que dizem cuidar sim, excluir não. Na verdade, as propostas não devem ser excludentes. Existe indicação para internação em enfermaria especializada para desintoxicação, como o deputado muito bem explicitou. Existe indicação para tratamento em CAPS. Existe indicação para a comunidade terapêutica. Às vezes para o mesmo paciente, em diferentes etapas do processo de tratamento. Então, só incluindo e articulando essas propostas e aproximando o tratamento dos pacientes é que a gente vai avançar. Se ficar nesse grau de distância e de inviabilidade de acesso para os pacientes e para as famílias, o debate é estéril. É isso que eu queria contribuir. Muito bem. Muito obrigado, doutor Rodrigo Godoy Fonseca.